A gente trabalhava já há uns 5 anos com a Sheliane e os companheiros dela, e aí ela orientou a gente para começar a fazer experimentos com idioplastia, né? Então, assim, você se fornece ectoplasma e eles se projetam usando na sua frente como se você fosse uma tela. E aí a gente falou, vamos fazer um passo à frente, porque ver eles projetados na frente da gente, a gente já cansou de ver. Então, vamos fazer se eles projetam num lençol. Prendemos um lençol com fita crepe na parede e tal, luz indireta, né? Aquele negócio todo. E aí o lençol se projetou para frente e era um grey dentro do lençol. O lençol soltou da parede e um grey estava dentro dele. Um dos nossos trabalhadores, ele saiu correndo e ele arrancou a porta. Para ver, né? Arrancou a porta do medo que deu. Eu fiquei sozinha na sala porque eu não conseguia pôr o tênis. Porque talvez se eu tivesse com o tênis, eu também tivesse saído correndo. Mas depois de 5 anos trabalhando com eles, toda semana, o fato de um deles se materializar dentro da sala, o cara arrancou a porta. Então, nós não temos maturidade para Não, isso. realmente. Até nós falamos da área, falamos sobre, né, queremos contato, queremos falar, se aparece, realmente a gente sai correndo. Imagina quem tem isso mistificado através da mídia, de filmes de terror, de ataque, de invasão, disso, daquilo. Eu não tenho dúvida que nós teríamos uma catástrofe civil se acontecesse uma coisa dessas. Neste momento, eu acho que seria terrível. Verdade. E por falar nesse assunto maravilhoso, porque estamos falando de evolução. Todos esses seres contam com a nossa evolução, contam com a evolução da Terra, até porque eles, é óbvio, nós somos uma fraternidade. E isso já explica que eles também dependem da nossa evolução, né? Porque a gente faz parte de um, como se diria, um mecanismo muito maior e a gente é uma engrenagem que está lá derrapando e que, a partir do momento que a gente pegar no tranco, a gente consegue fazer com que todo o sistema funcione melhor, né? Porque a Sheliana nos falou que todos esperam a Terra melhorar, né? Que a Terra está atrasando a evolução, digamos assim, de todo, até mesmo do braço de Órion, né? Que quando a gente evolucionar, quando a gente integrar a fraternidade, quando a gente evoluir, a gente vai auxiliar a evolução de todo o sistema solar vai evoluir, ou seja, essa transição não é apenas planetária, é a transição do sistema solar, porque quando a gente evolui, o sistema solar evolui, e que quando o sistema solar evoluir, né, vai evoluir até mesmo partes do sistema maior, do braço de Órion, e que com isso a gente atingiria até mesmo, né, as Pleiades seriam afetadas pela libertação da Terra, né? Então é tudo interconectado. Tudo interconectado. A transição planetária é um sistema de polias, né? Aquele sistema de correntes e polias. E aí o eixo fraco, o elo fraco dessa corrente somos nós. Então está todo mundo aguardando para ver o que os doidinhos vão fazer, né? Mas, indiscutivelmente, o quantum do braço de Órion se expande com a nossa transição para regeneração. Isso não tem dúvida. Com certeza. E então, isso nos mostra como eles estão todos nos apoiando, né? E todos estão trabalhando e servindo para o nosso crescimento, para que a gente amadureça, né? Em consciência. E a Sheliana é muito honesta, né? Perguntaram para ela uma vez, vocês fazem isso por amor? Ela falou, a nós também, porque vocês atrasam. Então, é uma questão, nós estamos ligados, é o que você está falando, é uma fraternidade, e quanto antes a gente compreender isso, mais rápido a gente atinge aquilo que necessita. É verdade, é como se fosse um computador com uma peça com problema, o computador inteiro tem um problema. Exatamente. O problema é a pecinha. É uma peça frouxa, que no caso é a Terra. E por falar nisso, então, tem outros assuntos para falar contigo, porque já que a gente está falando de sistema solar, a gente sabe que aqui o planeta mais avançado do nosso sistema solar é Júpiter. E Júpiter também trabalha muito intensamente para a nossa evolução, para o nosso crescimento, que, aliás, muitos seres espirituais que operam aqui nos planos extrafísicos residem lá, né? E vêm aqui operar, participar do programa de expansão da consciência da Terra e são de lá. E que os seres que já habitam planetas como gigantes gasosos como Júpiter são seres já que não precisam mais encarnar, são seres já que possuem a 7ª dimensão de consciência falada. Então eles instruem, são grandes instrutores da humanidade.
bem como este planeta tem um papel fundamental no nosso sistema solar, né? Não só no nível físico de manter a Terra no sua posição, devido à sua gravidade, né? De defender a Terra, mas principalmente, é óbvio, no campo extrafísico, a função dele é fundamental. É como se fosse a residência dos professores maiores da humanidade. É verdade. É E, verdade. O Júpiter é incrível, né? Porque ele consegue passar para os planetas exteriores o dobro da energia que ele recebe do Sol. Quer dizer, já está começando a funcionar como o Sol. Os espíritos que ali habitam são de extrema hierarquia. E eles vibram intensamente para ver se a gente levanta a cabeça e anda, né? É o que está exatamente. faltando para a gente. E Júpiter vai nos dar um auxílio tão grande a nível físico que ele vai se tornar o segundo Sol? Exatamente. Ele vai. Agora, assim, nós temos que levar em conta que Júpiter já tem o seu próprio sistema solar, né? Já tem as suas luas, Europa é uma lua evolucionária, mas dentro desse sistema de Júpiter nós temos 3 luas que são bem primitivas ainda, inclusive devem receber exilados da Terra, né? Agora, Europa, você tem Europa, que é um espetáculo, Ganimedes, que está ali, estão funcionando muito bem, obrigado no quesito evolução. Mas nós também temos ali planetas aos quais serão levados alguns dos degredados da Terra. Então, Júpiter também está carregando a sua fase de evolução, como o próprio Sol do nosso planeta, do nosso sistema solar carrega. Né? Mas os espíritos que vivem em Saturno, em Júpiter, eles são muito zelosos dos mais jovens. Então, eles cuidam muito das civilizações mais jovens que existem nos outros planetas, notadamente aqueles em que existe ainda a terceira dimensão, como o nosso caso. Né? Verdade, um dos mentores aqui do canal, o mentor Oiknas, ele disse que uma vez foi para um curso numa das luas de Saturno. Nossa! Imagina o tipo de curso que não se faz por lá. Não, que mérito que ele tem também, né, para poder ir para lá, olha. É verdade. O mentor Oiknas é fabuloso. E eu estava refletindo esses dias sobre os mundos que possuem mais de um Sol, né? Porque tem muitos mundos que possuem mais de um Sol e também mais de uma Lua. E isso representa algo muito importante dentro dos habitantes desses mundos. Porque, por exemplo, aqui a gente tem um Sol, e esse Sol, ele nos remete, por exemplo, a uma verdade maior, né? A luz, né? Enfim. E mundos com mais de um Sol possibilita internamente ao espírito ver múltiplas verdades, né? Isso mesmo. Claro que as verdades, né, sempre são verdades maiores, e possibilita a alma a sintetizar dentro de si múltiplas verdades, múltipla luz, né, múltiplo caminho positivo, né, múltiplas instâncias de luz. E também com planetas com múltiplas luas, faculta no espírito que lá habita ver múltiplos caminhos para o seu interior. Né? Aqui a gente tem um Sol e uma Lua. A gente vê uma verdade e um caminho para dentro. Né? E isso nos torna, às vezes, até mesmo talvez mais extremos. Né? O lá ou cá, em vez de múltiplas possibilidades para lá e múltiplas possibilidades para cá. Isso nos ensina a radicalizar. Nós não temos opção. E múltiplas luas, múltiplas formas de olhar para dentro. Isso é muito maravilhoso. Enfim, para encerrarmos a nossa maravilhosa conversa, eu queria ver contigo apenas mais uma coisa, que é sobre as tecnologias utilizadas pelos mentores espirituais para nos monitorar, né? Porque eles usam tecnologias, usam aparelhos, usam aparatos que, por exemplo, se a gente aqui começou a ter um sentimento, toca um alarme lá e o responsável vem verificar o que aconteceu. É mais ou menos assim, estamos num Big Brother dos mentores. Sem a malícia, né? Mas não só os nossos mentores daqui da Terra, porque é óbvio que nós temos os nossos tutores kármicos e também temos aqueles espíritos abnegados, né, que são os nossos anjos da guarda, que tentam desesperadamente ver se a gente pega no tranco. Mas é claro que existem, você tem uma ideia, lá na Chendra, eu não sei qual é o nível do pavimento, mas se você levar em conta que o central é justamente aonde a gente chega, né, é o deck onde as naves posam e onde você tem acesso às áreas que os humanos da Terra podem ir, eles têm um andar que eu acho que é para baixo desse nível, tá? Que é menor, assim, 360 graus nessa sala estão representados todos os hominais da Terra como pixels. Então, pixels mais escuros ou mais claros de acordo com o despertar da consciência. Né? Assim,
E a gente está lá. Então, eles têm, por exemplo, um pixel lá, eles tocam no pixel, baixa a ficha. Se está encarnado, se está desencarnado, qual é o estado de consciência naquele momento. Ó. Aí eu perguntei para ela, né? Eu falei, nossa, que horror, né? Porque isso aí é. Não, é horrível, né? Porque a gente fica absolutamente desnudo, né? Na frente deles. E ela falou: não, isso aqui é copiado de vocês. São os seus mentores, dos tutores kármicos que têm isso aqui. Que passa a informação. Passa informações. Então, hoje, nós fazemos parte de grupos, karmas, não apenas encarnados, mas também desencarnados. Nós estamos adidos a agrupamentos que, logicamente, que a luz está buscando que a gente não se perca, que a gente consiga o quanto mínimo necessário para ajudar o todo a se elevar para a terra de regeneração. E quando a gente está trôpego no caminho, quer dizer, que a gente está resvalando para ondas mentais diferentes, mais baixas, ou sofrendo assédios, realmente alarmes, né, entre aspas, soam e eles correm nosso auxílio. As pessoas que a gente fala de chip, é só ET que põe, não. Também alguns dispositivos terrícolas existem em nós, tanto do lado dos magos negros, como do lado dos espíritos de luz, que monitoram exatamente nossos neurotransmissores, a qualidade dos nossos neurotransmissores, a fim de fazer um mapeamento, porque a gente precisa entender, né? A gente não está sozinho, isolado. O que a gente faz repercute na Terra através da nossa grade energética que se interpenetra com a grade energética planetária, a gente troca o tempo inteiro energia com o planeta e com toda a humanidade. Então, o que está acontecendo com alguém que está passando fome na Bahia está mexendo com quem mora na China. E é isso que a gente precisa entender. Então, esse trabalho que hoje os espíritos de luz fazem de monitoria é muito mais no sentido de prevenir suicídios ou tentar evitar suicídios, tentar evitar assassinatos, abortos. Eles trabalham intensamente através de uma rede gigantesca de espíritos desencarnados samaritanos e de encarnados que, quando o corpo dorme, se juntam a estas falanges de luz para ver se conseguem tirar pessoas do desespero, da loucura, né? Então, eu acho que nunca houve tanto trabalho com esta tecnologia avançada, que é uma troca entre os ETs e nós aqui da Terra, para nos monitorar, não no sentido de nos controlar, mas no sentido de impedir que a gente se perca mais, entendeu? Com certeza.